Você é daqueles adeptos aos produtos com redução calórica, como Diet, Light ou Zero? Pois saiba que entre essas nomenclaturas existem grandes diferenças. E às vezes até o mesmo produto na versão tradicional acaba sendo a melhor pedida. Entenda o porquê agora na reportagem. Diet, Light ou Zero? Quando você vê produtos na prateleira do mercado com essa especificação, dá um alívio na consciência e você logo pensa: então posso comer sem culpa, né? Calma, a história não é bem essa. Conversamos com uma nutricionista para entender a respeito. Primeiro, saiba diferenciar cada uma dessas nomenclaturas. O produto Diet, ele é caracterizado pela isenção parcial ou total de algum ingrediente específico. Por exemplo, gordura, açúcar ou até mesmo leite, tá? E normalmente esses produtos eles são voltados para aqueles indivíduos que têm alguma restrição específica. Por exemplo, um paciente celíaco ou com diabetes ou com algum outro tipo de intolerância ou alergia a algum produto específico. Não necessariamente que o diet ele seja sempre sem açúcar, então. Não. O produto Diet ele se tornou muito conhecido porque antigamente se faziam mais produtos Diet voltados para os pacientes diabéticos, por exemplo. Mas ele pode ser isento de gordura, de proteína do leite ou qualquer outro componente, intitula ele como Diet. E não só a isenção do açúcar, por exemplo. Então, Diet e Zero são a mesma coisa. Por Zero também ter zero algum ingrediente. Sim, normalmente os produtos Zero, eles acabam sendo produtos Diet porque ele obviamente tem a isenção de algum componente específico. A diferença, talvez, é que normalmente os produtos Zero, eles costumam ser zero mais coisas, zero açúcar, zero gordura, zero lactose, mas isso vai depender do tipo do produto. Mas normalmente o produto Zero, ele sempre vai ser Diet por não ter algum ingrediente específico. E o Light? O Light, por definição, ele tem que ter a redução de pelo menos 25% de algum dos ingredientes tradicionais da sua composição. Ou seja, ele tem que ter essa redução de 25% quando comparado à sua receita, à sua fórmula tradicional. Então, ter menos açúcar, ter menos gordura, menos calorias. Normalmente, essa isenção de pelo menos 25% da fórmula original é o que caracteriza ele como um produto Light. Essas nomenclaturas acabam confundindo o consumidor. Por isso, para não errar e arruinar a dieta ou comprometer a saúde, esteja atento às informações das embalagens. Na verdade, Susan, não existe o melhor e o pior. Vai existir, cada caso vai ser um caso diferente. Eu posso ter um produto Diet que ele não tem açúcar, mas que ele foi adicionado, por exemplo, de gordura, e de uma gordura, às vezes, de qualidade nem tão interessante, que agrega até um valor calórico, energético maior, e ele não vai ser tão interessante. Mas eu posso ter um produto Light, que ele foi reduzido de 25% das calorias, mas que não teve uma mudança na sua composição muito relevante. Então, ele pode ter uma composição interessante. Vai tudo depender do tipo de substituições que eu fiz, que ingrediente que eu inseri, que ingrediente que eu tirei, e aí eu vou ter que analisar isso de maneira geral para saber se ele qual vai ser a melhor opção. Para não te deixar com mais dor de cabeça ainda e mais confuso, a nutricionista Cláudia Venturi enumera alguns itens a se observar nos rótulos. Primeiro, a quantidade de aditivos químicos. Então, eu sempre peço para as pessoas, quanto menos aditivo químico esse produto tiver, melhor ele vai ser. Quanto mais substâncias que a gente lê no rótulo e a gente não faz nem ideia do que é, normalmente pior costuma ser essa composição. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Sim, normalmente sim. Claro que eu tenho que levar em consideração que tipo de produto eu vou comprar. Se é um produto que naturalmente vai poucos ingredientes, não adianta eu só olhar a quantidade. Mas, de maneira geral, boa parte dos produtos industrializados, eles costumam ter uma lista bastante grande de ingredientes, que vai desde aditivos químicos, conservantes, corantes e assim por diante. Quanto menor for essa lista, quanto mais alimentos eu identificar na lista de ingredientes, melhor vai ser para o consumo. Outro item a se observar no rótulo: substituições. Às vezes, para ser Diet ou Light, a substituição se torna pior, o que pode acabar com a dieta. Normalmente, quando eu restringo totalmente algum ingrediente da minha receita tradicional, por exemplo, eu tenho que achar, logicamente, substitutos para isso. Se eu pegar, por exemplo, um chocolate, em que eu retirei 100% o açúcar dele, que é a fração que talvez mais dê sabor para o chocolate, eu tenho que substituir isso por algo que dê sabor, que dê durabilidade, textura e todas essas características que a gente almeja no chocolate. O que normalmente a indústria vai colocar? A gordura. Então, às vezes, é mais interessante eu optar por um chocolate light, que ele tenha a restrição, a redução
introdução de algum dos ingredientes do que ele tenha totalmente, às vezes, a isenção do açúcar, só que a introdução de uma gordura de qualidade ruim, quantidades muito grandes. Então sempre tem que fazer esse comparativo. O que eu quero daquele produto com o que ele está me oferecendo e tentar analisar o que vai ser mais interessante para o meu objetivo. Então o que eu mais tenho que me ater na hora de escolher um produto é comparar, talvez, a versão tradicional com essa versão modificada. Se eu inserir mais ingredientes, que ingredientes que eu inseri? Porque como a gente comentou, não adianta muitas vezes eu retirar o açúcar ou o leite ou a gordura e introduzir outras coisas que vão ser piores ainda. Então sempre ver que tipo de açúcar que eu coloquei. Eu posso ter um açúcar refinado extremamente ruim, ou eu posso ter um açúcar mascavo, um açúcar demerara, um açúcar de coco. A gordura ela pode ser hidrogenada ou pode ser uma gordura de coco. A forma de adoçar esse produto pode ser mais natural ou mais industrializada, então sempre tentar balancear isso. O tipo de adoçante inserido no produto também deve ser um fator de escolha. Então, Susan, é bem comum as pessoas irem no diet por normalmente restringir açúcar, achando que aquilo vai ser mais interessante para a saúde, porque todo mundo sabe que quanto mais açúcar refinado, pior é para a nossa saúde, a questão de peso, de saúde de maneira geral. Só que muitas vezes existem vários tipos de adoçantes artificiais. Alguns que são um pouco mais saudáveis, que têm fontes, matérias-primas mais saudáveis e não tão artificiais, e outros que são totalmente sintetizados. Quanto maior o consumo de adoçantes industriais, pior vai ser para a minha saúde, mais intoxicado meu corpo vai ficar, mais difícil eu vou metabolizar esses adoçantes. Então, nem sempre eu devo me preocupar só com a retirada do açúcar, mas sim o que foi colocado para adoçar esse produto que não seja o açúcar refinado. Adoçantes artificiais disparam um sinal para o cérebro de que algum carboidrato vai ser ingerido. Como consequência, os níveis de insulina do corpo se elevam e o acúmulo de gordura acontece. Adoçantes considerados do bem são os mais naturais possíveis, como estévia ou xilitol. E uma dica, um erro frequente entre muitos é comprar um produto apenas pela restrição calórica. Eu posso ter duas refeições com o mesmo valor calórico e composições extremamente diferentes, o que vai determinar se isso vai ser bom para minha saúde, se eu vou emagrecer, se eu vou engordar ou se eu vou controlar melhor a patologia que talvez eu tenha, vai ser justamente essa composição. Então eu posso ter um alimento, eu posso ter um pudim zero, diet, light, que tem 50 calorias, mas é cheio de aditivo químico, de corante, de conservante, de todas essas coisas que a gente comentou que são ruins, ou eu posso ter uma versão que tenha 50 calorias a mais, mas que a composição é muito mais natural. Tenha certeza de que essa composição mais natural, de uma forma mais detalhada, vamos dizer assim, vai percorrer um caminho muito mais interessante no meu organismo e vai me trazer uma série de benefícios. Tanto que normalmente o grande problema das pessoas não está na quantidade de alimentos que ela consome, mas sim na qualidade deles, no valor não calórico, mas de composição propriamente dita. A dica é: compare o produto tradicional com o zero, diet ou light. As substituições devem ser sempre quanto mais naturais, melhor. Ou então, a ideia de emagrecer e saúde podem ir completamente contra o propósito de consumir um produto que vá melhorar a sua aparência e qualidade de vida.